vamos começar o Mais Espiritualidade. E hoje nós temos um super convidado, o nosso querido Jeter Giacomini. Ele já entrevistou centenas e centenas de pessoas e hoje está aqui conosco. Exatamente, uma alegria muito grande ter você aqui, Jeter. A alegria é minha, Cláudia. Você e o Luiz é um casal que, junto conosco, né, eu e a Gil, a gente tivemos muitas emoções juntos, né, há um bom tempo, né, nas lides espirituais, principalmente espíritas. Temos muita vivência acumulada e é uma alegria enorme. É claro que eu estou aqui meio apreensivo, porque eu entrevistava, não era entrevistado. Mas vamos lá, né? Jeter, eu acho que centenas e centenas de pessoas. Você tem ideia de quantas pessoas você já entrevistou, Jeter? Olha, por baixo assim, eu acredito que umas 500. Olha só. E hoje está aqui, ó. Nós é que estamos aqui, ó. Eu nunca fiz uma contagem. Batendo o coração aqui de emoção. Bom, se você que está nos acompanhando era ouvinte da Rádio Boa Nova, com certeza ouviu os programas do Jeter e as entrevistas que ele fazia. Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, né? Isso, foram muitos anos e a gente vai falar sobre essa sua trajetória. Mas nós vamos começar desde como que você se tornou espírita, Jeter? Então, Cláudia, eu sempre... uma coisa muito interessante. Eu, muito pequenininho, meu pai ficou muito mal de saúde, entendeu? E foi uma jornada, né? Muito espiritual mesmo, né? Porque eu sei que os meus pais, mas principalmente a minha mãe, correndo com a saúde do meu pai... Então, não tiveram tanto tempo para ter uma coisa de uma vida indo ao centro, etc. e tal. Só muito mais tarde eu fui, inclusive, saber que a minha mãe, com algum dote mediúnico, mas ela estranhava muito, não gostava muito. Eles eram de qual religião? Não, sempre... A minha mãe sempre foi espírita, eu vou dizer assim, mas ela muito aberta, espiritualista. Eles chegaram a ficar sócios do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento Positivo aqui em São Paulo, uma instituição, nem sei como é que funciona hoje, se funciona. Mais? Será que existe? Nem sei, mas ela era ecumênica, tinha espíritas, tinha teosofistas, enfim, né? E eu sempre, de alguma maneira, mas eu sempre fui um leitor voraz, eu sempre estava buscando, entendeu? E aí então, sempre buscando. Até que fui crescendo, teve uma oportunidade de trabalho num determinado escritório, e esse escritório, ele estava de mudança. É um negócio muito curioso. Ele estava de mudança, então ele estava saindo de um lugar para ir para o outro. Então, a sala... tinha um monte de papel jogado no chão, já tinham levado mesa, uma porção de coisa. E como quem diz, garoto, fica aí, se chegar alguém, você encaminha, tal. É uma espécie Anota o recado. Uma coisa desse tipo. E eu vendo aquele monte... Você tinha quantos anos, Jeter? Não lembro agora, Luiz. Sei lá, 14, 15? Não lembro agora. Olha, essa coisa de data, eu sempre recorro a Gil, ela sempre me posicionava no tempo e no espaço. Mas você era jovem, né? Sim, moleque, né? E aí... 14 anos naquela época, podia trabalhar, né, gente? Agora não pode mais. E aí eu dei um chute num monte de papel, né? Moleque, né? Vou dar um chute, mas né? Você deu por dar? Por que você ficou bravo? Porque te deixaram lá? Sim, aquele monte de papel, dei um chute, né? Como se você chutasse uma bola de papel, né? E de repente eu acertei alguma coisa. E ela correu assim pela sala, bateu na parede. Falei, ué, o que tem aqui? Né? Fui até lá. Aí eu tirei os papéis, vi um livro com a capa virada para baixo e era uma brochura. E interessante que na contracapa, assim, o que estava à vista, era uma massa seca de goma arábica, que naquela época é a cola, né? Usavam para colar as coisas. Alguém
pôs um vidro de cola ali, sei lá. Aí eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí eu pego o livro e viro Livro dos Espíritos. Olha Nossa. Eu falei, nossa, isso eu não conheço. E você já lia muito. Já lia muito. Mas não livros Não espíritas. livros espíritas. Não. Olha só. Olha só. Você teve que dar o espírito mandou você dar um chute lá. E aí, gente, eu posso dizer a vocês, a minha vida, né, tomou um outro rumo, né? Porque na medida em que eu li, eu falava, é isso aqui, né? É um livro que eu estava descobrindo, mas ao mesmo tempo parecia que, como quem diz, eu encontrei, né? Não foi o acaso, né, Jéssica? Não foi. Eu senti a mesma coisa. Quando o primeiro livro espírita que eu li, foi a mesma sensação que eu tive. E aí tudo começou a acontecer. E aí aconteceu um fato interessante também, né? O meu pai, como disse, ele teve um problema na espinha, nas costas, na coluna, quando eu tinha, 5 anos de idade, 6 também. Você tinha irmãos? Não tinha ainda, entendeu? E a gente foi dá-lo por curado quando eu me casei, com 19 anos, dos 5 aos 19. Ele passou por várias etapas. Diziam que ele tinha isso, tinha aquilo outro. A minha mãe chegou até buscando ajuda espiritual, chegou até ir a Ninita, acho que era Ninita Gonçalves, esposa do Jesus Gonçalves, né? E aí minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé e a Ninita disse assim, minha irmã, continue com a fé que você tem e tenha tranquilidade. Assim como veio, irá embora. É um espiritual. Eles não vão descobrir o que é. E olha que em Guarulhos tinha lá um médico que era muito famoso, né? Acho que era Tião Panóquia, tinha um apelido Tião Panóquia. E ele assim, era um médium brilhante mesmo. E ele falava, seu Jeto, eu vou levar o seu caso para a universidade, nós vamos descobrir. Né? Tentaram de tudo, não descobriram, quiseram até cirurgiar a coluna dele, aí ele deu um breque. Porque eu acho que ele tomou a atitude certa, porque na época ele seria um cobaia, um experimento. Nós não tínhamos tecnologia, experiência naquela época. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Tanto é que a gente teve um caso na família que optou por essa cirurgia e não voltou a andar. E jovem, muito jovem, né? Então eu acho que ele tomou a atitude certa. Mas a verdade é que os caminhos todos foram... Mas era espiritual? Era um problema espiritual? Foi detectado isso? O que ele sentia era um problema espiritual? Não, ele sentia umas dores terríveis na coluna. Tanto é que só dormia só passava dor, poder de morfina. As pessoas chegavam a dizer assim, olha, se ele se curar, ele vai ficar viciado nesse negócio aí. Nossa. Entendeu? Mas nem uma coisa nem outra, né? Então ele... olha, se eu for contar para e passo essa história do meu pai, que eu acho muito linda, né? Coisas da fé mesmo, da superação, etc. e tal. A gente vai aqui o tempo todo, né? Mas para simplificar foi isso mesmo, né? Ele entrou num processo de um tratamento que foi surgindo, né? Eu vou simplificadamente falar. Ele conseguiu, por intervenção de uma pessoa boníssima, porque não estava nas condições da família, tinha que vir aqui a São Paulo, naquela época Guarulhos era uma distância enorme, né? Vinha aqui para Congonhas, tinha um terapeuta oriental, ele nem falava português direito, mas a gente só foi até ele graças à intervenção dessa pessoa muito boa. E aí, então, quando ele teve a primeira sessão, eu achei uma atitude fabulosa, porque quando terminou a sessão, meu pai estava dormindo sem nenhum remédio, né? E ele saiu, fechou, falou assim, papai, muito cansado. E foi atender outras pessoas num outro espaço que ele tinha lá. Uhum. Eu achei fenomenal, né?
Não disse assim, acorda, agora vai embora. Deixou meu pai descansando. Mas ele viu a necessidade muito grande dessa massagem bem orientada, assim, constante. Tinha que fazer todo dia. E estava impraticável. A gente vinha para Congonhas todo dia. Aí a coisa surpreendente. Ele me chamou, me perguntou o meu peso, né? E falou assim, você vai fazer massagem no seu pai. E ele me ensinou, inclusive, eu subia nas costas do meu pai. E tinha que pôr os pés da maneira como ele orientava. Olha que interessante. Foi. E isso ele falou assim, você vai fazendo isso, eu não lembro quanto tempo eu fiz, mas eu vou desenvolver um aparelho para automassagem. Então ele desenvolveu um aparelho que era de ferro, rolava umas coisas de borracha que meu pai deitava em cima, entendeu? E vocês iam vendo melhora no seu pai? Ele já saiu melhor da primeira? Sim, as massagens começaram, né? E aí então ele só fez um recado. Ele falou assim, você está crescendo e está meio gordinho. Então, muita atenção. Chegou no peso X, você se pese todo dia. Chegou no peso X, você para. Não faz mais. Até lá eu já tenho desenvolvido o aparelho, né? E aí, por força disso, eu acho que isso foi mexendo internamente e começou a surgir uns tumores que vinham para fora. Ele expelia uma matéria, um pus, né? Foi de um lado da espinha, aqui do canto, depois no outro ano do outro, acho que foram 3 ou 4. No último a gente já estava até escolado, né? Eu falei, o que outro é? Eita, vai estourar, tal. Pega a toalha, põe no carro, leva para o hospital, já estava, né? Eu sei que no ano que eu casei foi o ano que a gente teve algum evento com ele ainda. Depois nunca mais. Então a gente deu por curado. E a médium estava certa, né? Assim como veio, foi embora. Porque até hoje nunca sabe como isso aconteceu, né? Da onde veio. Quer dizer, nós sabemos, né? Mas nós sabemos Jeter, que você bom, então, com isso tudo, aí surgiu uma outra situação. Estou falando do meu pai, que é porque isso também tem um evento... Foi um evento paralelo. Isso é porque a minha mãe tinha as leituras espirituais, etc. e tal. Eu também estava correndo atrás de outras coisas, escola, etc. Né? Mas aí a minha mãe chega um dia, isso já estava terminando o colegial, né? E eu precisava ir para a universidade, para a faculdade, né? E naquela época todo moleque, o que você vai fazer? Engenharia. Pelo menos é isso que estava na minha cabeça. O meu pai, até na empresa que ele estava, conseguiu uma bolsa de estudos para mim, né? No Anglo-Latino. Não tinha nem o objetivo ainda, né? Porque o objetivo saiu do Anglo-Latino. Era o maior cursinho que Nossa, tinha. era o maior cursinho. Eu só podia. Eu tinha condição de fazer porque um colega, né? Eu era carona dele, né? Um colega oriental também, muito bacana ele. Acho que era Flávio o nome dele. Muito legal. Mas aí eu precisava também contribuir alguma coisa em casa. E a minha mãe que me avisou, falou assim, olha, a rádio local aqui está precisando de operadores de áudio. Eu sei que você gosta muito disso. Eu acho que é uma boa porque naquela época a profissão nem era regulamentada e eram 4 horas e meia por dia. Então isso era muito, muito bom, porque me dava condição de trabalhar, ganhar, estudar e ir ainda para o cursinho, né? Então foi uma coisa muito interessante. Só que lá, né, as coisas começaram a acontecer. Né? Eu entrei lá na rádio. Na Rádio Boa Nova. Na Rádio Boa Nova. Era radiodifusão na hora certa. Ah, tá. Você depois começou que ela muda. Trabalhando. Isso.
Comecei trabalhando no setor operacional, né? E eu entrei lá Já para... tinha as casas André Luiz na época, ou não? Sim, foi praticamente no ano em que o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, adquiriu a emissora. E eles adquiriram por conta de uma orientação espiritual, entendeu? Essa é uma história muito bonita também, mas deixa eu simplificar aqui. E aí, então, entrei lá para ficar 6, no máximo 8 meses, que era o tempo do cursinho depois, né? Minha vida mudou. Eu entrei lá, mudei a minha opção, né? De engenharia, fui para administração, que é uma área que eu adoro, sempre gostei, né? Então, isso tudo foi mudando, né? E eu fui entrando no setor operacional, depois fui para o setor comercial, gerencial, tive que passar por um teste doutrinário meio forte com o senhor Osmar Marcilli, que vocês conheceram, né? Porque confiar essa parte doutrinária, né? E a gente foi... Aí você já frequentava lá Sim, o Nosso então, Lar? na verdade eu frequentava um outro centro do Amílcar Del Chiaro, lembram dele? O Amílcar Del Chiaro, do Discípulos do Evangelho, né? Que era lá no Padre Bento, no interior do Padre Bento. Eu estava frequentando lá, até que o seu Gastão, de Lima Neto, que era o gerente lá da rádio de Sorocaba, me convidou para... Você não quer frequentar? Não precisa deixar de frequentar lá, mas vem frequentar também o nosso centro e tal. Você já era casado? Você já era casado? Sim, aí já estava casado. Já tinha mais ou menos quantos anos, Jeta? Acho que 20, 21, 22. Porque quantos anos você ficou na Rádio Boa Nova? Porque você teve toda essa trajetória, chegou a ser diretor da Rádio Boa Nova. Sim, né? sim. Diretor da Rádio Boa Nova. Quantos anos? Foi um longo caminho. Foi mais de 40 anos. Isso, foi? mais de 40 anos. Entre a Rádio Difusora, depois transformou em Boa Nova. A Rádio Boa Nova, né? E aí? A rádio foi vinculada a uma fundação, porque do ponto de vista legal da época, a rádio não podia pertencer a um grupo religioso, né? E a solução encontrada entre a gestão da época é transformar em fundação, o que foi muito bem visto pelo Ministério Público ou pelo setor de comunicação, porque eles falavam, é muito interessante, eu participei de algumas idas à Anatel, aos serviços que fiscalizam esse processo todo das rádios, e era muito interessante, eles sabiam que era uma rádio espírita, tratava dos assuntos, mas faziam perguntas sobre espiritismo. Sobre espiritismo e tal. E eles admiravam muito. O André Luiz também tinha uma projeção, sempre teve uma projeção muito grande, né? Um nome forte, né? Não, até por conta do trabalho que sempre isso, realizou. O que eu enfatizo muito isso, viu, Luiz? Credibilidade. Né? Eu enfatizo isso porque eu tenho o maior respeito e admiração pelos fundadores do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, porque foram convidados para uma tarefa árdua, né? Árdua? Eu acho que não tem um adjetivo. Muito desafiadora, né? Demais, porque era para cuidar de irmãos nossos em humanidade, mas que na história humana, eles lá atrás eram considerados, como é que eles eram chamados? De idiotas, cretinos, mas assim, não com esse sentido de xingamento, é porque era o termo técnico da época. E as famílias abandonavam também. Débeis mentais. Não, aí você falou um aspecto interessante. Do ponto de vista assim, de movimentos sociais, quando um país tinha qualquer problema e precisava um deslocamento muito grande, eles sempre foram os primeiros a serem deixados para trás. Sempre foram deixados. Então, o centro assumiu uma tarefa que não foi brincadeira. E a orientação espiritual... Ninguém queria também, né, Jeta? A orientação espiritual foi levando. Isso já começa com um mentor, né? O João Castaldelli, que era jovem, liderava todo mundo, desencarnou jovem, né? Olha a situação, olha a condição espiritual. Ele já, logo imediatamente, o seu enterro, o seu falecimento, ele já estava dando uma comunicação. E ele foi, de alguma maneira, envolvendo as pessoas, dizendo,
o trabalho nosso vai ser com crianças. E aí todo mundo ficou contente. Acho que vai ser uma creche, uma coisa desse tipo. E eles dizendo, olha, aguardem. O momento certo vai chegar. E chegou até que a liderança na época, acho que era o irmão do João, Paulo Castaldelli, foi procurado pelo setor de saúde da capital. Por quê? Eles estavam com essas crianças lá, né? E não sabiam o que fazer com eles. Era terrível. Eu acompanhei alguns relatos dos fundadores da condição que eles tinham. Eles estavam num depósito de gente, né? E um deles lá conversando falou, precisamos fazer alguma coisa. E um deles falou assim, eu vou falar com um amigo, ele é espírita, esse pessoal tem um trabalho muito sério, eles ajudam muita gente. Olha só, a marca da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, isso é que já... Eu falei assim, eu vou falar com esse meu amigo. Quando ele chegou, ele falou, era isso que estava faltando, né? E aí eles começaram a cuidar. Depois de um certo tempo... Tem ideia de quantas crianças, Jeter, que começaram nas casas André Luiz? Eu não sei se era em torno de 20 e poucos. A gente está falando de crianças, mas para quem na verdade não conhece, nunca ouviu falar, que está nos assistindo, nunca ouviu falar, nas Casas André Luiz, é uma instituição, já tem quantos anos, Jeter? Uma instituição, 60 e poucos. 60 e poucos anos, que sempre lidou com transtornos mentais, né? Criança, a gente está falando de crianças, mas, na verdade... Que se transformaram em adultos. A nomenclatura que os referencia tem mudado ao longo do tempo. Hoje são pessoas com necessidades especiais. E eles tinham, principalmente no aspecto mental, mas tinham também deficiências físicas associadas ao problema mental. Né? Então, realmente, né, tem a situação... Tinham histórias lá fabulosas, né? Histórias fabulosas, mas é o seguinte, na medida em que o plano espiritual foi envolvendo, chegou um momento, disse assim, olha, agora que vocês já se conscientizaram do dever de caridade para com esses nossos irmãos, seria interessante que vocês também explicassem ao mundo por que essas coisas acontecem. E aí começou um processo de expansão da divulgação. Começaram os cursos de doutrina no centro. Foi impressionante, porque de uma hora para outra começou a crescer tanto, a gente chegou a ter, acho que, em torno de 3.500 alunos. Olha só, é uma escola. Que bacana. Uma escola, né? Lá, as casas, eles tinham, assim, desde crianças até adultos. É que depois o setor de saúde, né, que faz a gestão desse processo todo, começou a separar, né? Então chegou uma hora que a gente tinha que ter uma decisão de não abrigar mais crianças, e sim os adultos, essa coisa toda. Tem que ter uma escolha, entendeu? Isso também não foi um processo fácil. Quando eu falo nós, é porque eu estou lá junto, mas não foi uma problemática que eu vivenciei nesse momento. Entendeu? Estava ao lado ali, né? Mas a responsabilidade das decisões estavam com outras pessoas. E aí, então... Surgiu a rádio, né? Aí então, isso foi uma decisão difícil, porque você vai conhecendo o histórico de cada um, se apegando. Então, teve uma hora que tinha que decidir, falar, esses aqui não vai mais continuar aqui. Nossa, vocês tiveram que... tiveram que ir para outro lugar. Mas as irmãs, as companheiras, as espíritas, né, iam lá na outra instituição ver se estavam sendo cuidados direitinho, entendeu? Estava sendo cuidado direitinho. Então, é um trabalho fabuloso, fabuloso. E aí, então, nesse processo dos cursos de doutrina, eu falei assim, vamos, né, como é que a gente vai fazer essa divulgação de maneira ampla, né? Esse processo de difusão de conteúdos religiosos pelo rádio estava começando. Aliás, tem uma história muito interessante. A difusora era certa
e depois Vida Boa Nova. Ela tinha uma programação variada, não era totalmente espírita, né? Era uma programação híbrida, de certo ponto eclética, tinha um controle ético, porque tinha os gerentes espíritas, né? Então não podia ser qualquer apelação, tanto é que a gente não fazia publicidade de fumo, de cigarro, de bebida alcoólica. Isso eram grandes anunciantes na época, você está entendendo? Então tinha toda uma postura. E tinha também programas religiosos. De outras religiões, né? Evangélicos, né? Etc. e tal. E como é que faz? Como é que vamos fazer com isso? Né? Naquela época era muito comum, vamos para conversar com os espíritos, né? E a resposta foi linda. Se é para falar de Jesus, qual é o problema? E aí também, é claro, a gente entendeu. Tanto é que eu estava, né, nessa gerência nessa época e eu fui conversando com cada um. Olha, a postura nossa é aqui, né? Primeiro, respeitar as maneiras diferentes de cada um entender o cristianismo, Jesus e essa coisa toda, entendeu? Então, e aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu fiz um bate-papo com cada um e essa coisa, mas tinha um programa que era dos Mormons, na verdade, né? A Igreja do Santo dos Últimos Dias. Eram os programas muito caprichados do ponto de vista da produção. Eles vinham em vinil, em discos de vinil, produzidos nos Estados Unidos, né? Em português. Olha que interessante. Né? Um negócio muito sério. E, de repente, num desses programas, o cara dá uma espinafrada no Kardec. Falou logo de Kardec. Né? Numa emissora espírita. E aí... Mas acho que ele não sabia, né? Não, ele não. Bom, olha só, o que aconteceu? Aí me avisaram, né? Quando eu liguei para lá, eles já falaram. Eu sei o que o senhor vai falar. O senhor nos recebe aí, por favor? Rapaz, foi uma comitiva na rádio, dizendo assim, pedindo 1000 perdões. Fala assim, vocês nos avisaram plenamente, entendemos essa postura de respeito, mas isso foi feito lá nos Estados Unidos, né? E, na verdade, estava a pessoa ali, deram o nome, assim, ó, ele estava encarregado de verificar esses conteúdos, ele deveria ter brecado esse programa, né? Nós queremos pedir desculpas, não foi uma coisa... nós fomos devidamente avisados e entendemos e respeitamos, achamos muito boa essa posição de vocês de permitirem que a gente entrasse aqui, né? Mas cometemos esse erro, vocês nos perdoem. E a gente falou assim, bom, então não deixa acontecer de novo. Mas foi isso, venceu o contrato, eles não renovaram e foram embora. Eu acho que de vergonha. Por outro lado... Foi a deixa que vocês estavam precisando. Por outro lado, eles vindo à emissora periodicamente, vendo todo o trabalho do André Luiz, começaram assim, né? Por uma questão até de contato, começa a absorver por osmose alguma coisa, né? Porque Kardec não era tão... E teve um dos ramos lá, evangélicos, que eu não me lembro agora exatamente qual, ele falou assim, olha, nós estamos começando a fazer também trabalhos em benefício da comunidade, da sociedade. Que maravilha, Queríamos ter algumas informações de vocês, como é que vocês fazem e tal. Quer dizer, olha... Um exemplo, né? Então tem muitas histórias aí, né? Mas foi assim, né? Eu fui ascendendo nesse processo. Teve, evidentemente, um momento muito sério para mim, né? Porque eu e a Gil casados, né? E a vida acontecendo, e de repente eu vi que eu estou voltando um pouquinho, né? Chegou uma hora que eu fiquei numa decisão muito difícil, né? Porque nós tínhamos, enquanto casal, necessidades econômicas e ali,
no processo, até onde eu estava ali naquele momento, não tinha como eu me expandir, né? E foi uma história muito interessante. E você já tinha os filhos? Não tinha não. Não tinha não. Até porque eles estavam para vir, entendeu? Eu falei assim, a vida então... precisa... a gente você tem 3 filhos, né, gente? Sim, 3 sim. filhos. E aí, o que acontece? Foi uma coisa muito interessante. No meu processo de colegial, eu conheci muitas pessoas, mas teve 3 amigos que realmente são amigos até hoje, né? 2 deles eram irmãos e espíritas, né? E assim, pessoas muito dedicadas, né? Uma delas, a mãe deles, você de uma certa maneira chegou a conhecer meio indiretamente, Luiz. Depois a gente referencia isso para você. Mas um desses irmãos, eles assim, cresceram muito profissionalmente, né? Cresceram bastante mesmo. E eu, aqui na minha situação, né, eu pensei, não vou continuar aqui na rádio. Infelizmente, não tem como, né? E eu estava assim, né, me preparando para sair. Mas era uma situação difícil, porque o meu coração estava ali. Mas o meu bolso, por amor, né, a necessidade do meu bolso era outra, e a rádio não tinha como oferecer outras situações. E aí, o que acontece? Tinha um dia, vocês conhecem lá, a rádio não tinha aquela facilidade de acesso que tinha hoje, mas de repente, o telefone toca, eu atendo, a telefonista, seu Jeter, o senhor Marcelo está aqui. Quem? E falei, nossa, o Marcelo aqui, né? A gente sabia onde estava um ou outro, ele até é muito inserido nas atividades em Guarulhos, tudo. Você também o conheceu, Luiz? Ele lidava com grandes eventos de som, de áudio. E ele chegou, eu falei, oi, Marcelo, tal, e nos cumprimentamos, tal, e não sei o que tem, senta aí. E ele chegou no meio de uma chuva, que tanto é que, se ele quisesse voltar imediatamente, ele não conseguiria, porque lá embaixo, naquela baixada da rua, da Avenida André Luiz, a água estava passando por cima da ponte, entendeu? Então, eu falei assim, como é que ele veio parar aqui? Aí ele senta e aí começa a conversar comigo. Falou, Jeter, eu estou sabendo que você está aqui, mas me conta, né? Começou a me perguntar o que eu estou fazendo, tal, e vai. E ele falou assim, poxa, Jeter, que bacana que você está fazendo, viu? Olha, eu não estou fazendo nada. Ele estava falando isso do ponto de vista do lado espiritual. Certo. Porque ele é de família espírita, o pai dele ajudou a fundar um grande hospital no interior de São Paulo, ligado também a problemas psiquiátricos, me falha o nome aqui agora. E ele começou, então, assim, a dizer várias coisas, só me engrandecendo o que eu estava fazendo e dizendo, eu queria estar fazendo o que você está fazendo, Jeter, e tal. E eu nem perguntei, e ele falou assim, sabe por quê? Eu estou ganhando, Jeter, muito dinheiro. Estou mesmo. Mas, eu estou com ameaça de sequestro, tenho uma preocupação com segurança que você nem faz ideia, né? E, bom, de repente ele fala, nossa, Jeter, eu nem vi a hora, né? Você desculpa, eu volto para conversar, porque, olha, em 10 minutos eu tenho que estar lá. Falou o local, porque eu estou uma reunião agendada. E foi embora, assim. Aí a água já tinha baixado. A chuva já tinha passado, mas ele chegou intempestivamente e saiu intempestivamente. Você nem entendeu, né, gente? Eu entendi. Depois? Não, eu comecei a entender assim, a hora que ele foi embora, eu parei e pensei, quer dizer, eu estava buscando um local, um lugar, algo que ele já tinha realizado muita coisa. Para você ter uma ideia,
quando eu estava imaginando sair da rádio, estava começando esse negócio de computadores, tecnologia. E eu estava muito antenado, eu sempre li muito, estava muito antenado, até eu chamei uns amigos e falei, olha, está começando um negócio assim, assim, assado. Ah, vamos nessa. Colégio, do colégio e tal. E fomos. Eu fiz curso de computação, me formei em 3 linguagens, COBOL, Assembler e uma outra lá, nem me lembro mais o nome. Quer dizer, eu ia para a área de tecnologia da informática, entendeu? Mas graças a Deus não foi, né? Mas assim, né? Então eu estava indo atrás de dinheiro, porque eu precisava e ali não tinha condição, né? Mas o meu coração estava ali. Aí ele vem com todo o dinheiro assim, e diz, você está fazendo uma coisa muito legal. Queria estar eu fazendo, porque na minha família, o meu pai, aquele outro, sabe, eu queria estar aí. Não foi por acaso, né, Jeter? Já foi a espiritualidade que Não, caminhou. Eu olhei para o alto e falei assim, tá bom, meus amigos. Tô entendendo. Entendi. Tá bom, meus amigos, não sei como, mas eu vou continuar por aqui, vou continuar. Você acredita que não deu uma semana, né? O senhor Osmar me chama e falou, Jeter, eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Estou muito contente e acho mesmo que você tem condições de assumir maiores responsabilidades aqui, né? Fulano de tal está saindo e eu preciso de um gerente comercial. Nossa, olha, por uma semana, hein, Jeter? Resolveu. Tá vendo? Resolveu. A espiritualidade quando tem que agir, né, Jeter? Não tem jeito. Fica quietinha aí. Não fiquei rico, mas nunca tive necessidades. Olha, que legal, Jeter. É uma história bacana, né? Porque muito legal. Aquelas pessoas que, de repente, não conheceram, né, a Rádio Boa Nova, porque existe, né, uma audiência, assim, vamos dizer assim, rotativa. A Rádio Boa Nova chegou a ser o principal veículo de comunicação, Luiz, de divulgação do espiritismo. Sim, né, Luiz, e você sabe, nós estivemos juntos em muitos lances, né, de expansão. Eu me lembro que a gente analisava o Ibope, a Rádio Boa Nova ganhava da Rádio Globo em determinados horários, no auge da Rádio Globo. Né? Qual era o grande comunicador do rádio normal? Era o Eli Correia. Eli Correia. Não, é um outro ainda. Tinha o Paulo Lopes, Paulo Barbosa, né? Qual que era? Puxa, como é que eu pude esquecer tinha o nome dele? Tinha o Zebete, tinha o Gomes. Mas esse daí que tinha uma grande audiência, ele na verdade nunca veio fazer programa na rádio, né? O Zebete começou lá, na verdade. Nelson Rubens. Né? Nelson foi depois. O Nelson Rubens é muito depois, mas ele elogiava, ele falava, olha, vocês estão ganhando de fulano, vocês estão ganhando de Beltrano, o negócio de Ibope e tal. E realmente, né, nós estivemos muito bem situados. E depois... Porque não tinha as mídias sociais, né, Jeter? Porque naquela época a mídia era rádio, televisão, jornal, revista e a mídia exterior, né? E o satélite, né? Lembra? Mas o satélite veio depois, né? O satélite veio depois, mas você viu, né? Nós tivemos uma audiência assim espetacular no Brasil inteiro pelas parabólicas. Eu considero, né? E com certeza foi o principal veículo de comunicação do espiritismo, né? A principal... vamos dizer assim, é o principal veículo de divulgação do espiritismo na época, né? Então, pela quantidade Luiz, de pessoas no mundo inteiro, tudo. Nós não estamos mais lá à frente do processo produtivo, etc. e tal. Claro, eu continuo fazendo parte do conselho que administra tudo lá, né? Sou um conselheiro e, é claro, você mesmo disse, na verdade... a audiência, de uma maneira geral, de todos os veículos, balançou por conta da internet. Foi um grande impacto, isso aí. Né? Isso mexeu com todos. E está mexendo ainda. Né? Os grandes veículos, principalmente, têm mexido muito nas suas grades. Aliás, a própria grade, de uma maneira geral, explodiu, porque hoje as pessoas... Né? Tem muita opção, né, Jeter? Nossa, muita opção, né? Eu fico vendo, às vezes, passando nos canais de televisão, falo, como é que sobrevive? Porque é muita opção que você tem, né? E de alguma maneira... E além disso, ainda você tem o celular que você pode... Né?
E, de alguma maneira, eu acho que os companheiros têm levado em frente o processo. Realmente as coisas mudaram muito. Eu, de alguma maneira, tenho advogado entre eles que nós precisamos repensar o nosso processo, né? Tenho trabalhado isso nas assembleias. Vamos ver como é que as coisas evoluem nesse sentido. Mas é uma pena, né, Jeter? É uma pena que a mas rádio perdeu... Mas ela pode ouvir a rádio pela internet. Sim, por exemplo, sim. se tem algum ouvinte, né, que da época que quer ouvir hoje a Rádio Boa Nova, sim, ela consegue... Está em várias plataformas, tal, mas é o que o Luiz está dizendo. Inclusive hoje tem FM, né? Tem um FM também, né? Isso, 85.5, aqui em São Paulo. E mais, ainda existe a frequência do 1450, sim, é isso? 1450? Sim, mas o processo de ir para FM, que é uma expansão do espectro de FM, ele tinha uma condição, né? Para todas as que optassem, todas as AMs que optassem ir para FM, teriam que, depois de um determinado tempo, devolver a frequência de onda média. Que é o que vai acontecer. Então tem que entregar o 1450 vai depois ter que entregar de um o determinado 1450. tempo. Né? Mas, Jeter, você que entrevistou muita gente, né? Você está falando de 500 pessoas que você entrevistou, você tinha um programa na rádio. Qual era o nome do programa? Na rádio e na TV Mundo Maior, né? É o Nova Consciência. Nova Consciência. Nova Entrevistou muita gente, entrevistou Divaldo E Franco, o Nova Consciência tinha dois modelos, né? Um que eu fazia com a companheira, Ana Gaspar, né? Que desencarnou, né? Sim. Desencarnou, né? Uma grande líder lá dentro, né? Mas olha, o povo quer saber, das suas entrevistas, qual foi que você considera que foi a entrevista mais importante que você fez na sua vida? Luiz, eu fiz várias entrevistas mesmo e eu considero-as muito importantes. Eu não quero nem mencionar um nome especificamente, porque são vários. Olha que teve situações, sim, entrevistas fabulosas. A rádio, inclusive? Algumas delas, que me deu muita satisfação, foi com o próprio Divaldo, né? Então, agora, o que eu destacaria por uma situação, porque dizem que até hoje isso pipoca aí nas redes. Foi a entrevista que eu fiz com Romeu Toledo Zandoná. Quem era o Romeu? Romeu era, pela necessidade da sua vida, né? Ele, na verdade, foi ser mecânico de aviões, entendeu? Ele era uma inteligência fabulosa, mas a alma dele estava na filosofia. Tanto é que ele foi fazer um curso de filosofia na USP como ouvinte, entendeu? E ele espírita, né? Ele tem a história dele é fabulosa também, mas eu só vou contar esse momento aqui agora. E ele acompanhava o Nova Consciência e participava e falava isso e falava aquilo e tal. Nova Consciência que era um dos principais audiências da Rádio Boa Nova, né? Realmente. Ou era a maior audiência da Rádio Boa Nova. Eu acho que é o seguinte, a audiência era por conta de quem a gente entrevistava. É que eu acho que eu sempre, pelo menos eu acho, que tenho alguma habilidade para extrair as coisas das pessoas que eu entrevistei, entendeu? Então, isso dá um sabor legal, muito, muito bacana. Mas o Romeu, então, ele, enquanto espírito, a alma dele estava na filosofia, você está entendendo? E ele desenvolveu esse curso, debateu com Marilena Chauí, olha só, entendeu? Até porque fui saber depois, a Marilena ela tem uma especialidade no Spinoza, e o Spinoza é um cara citado até pelo Kardec, por conta da posição dele em relação a Deus. Não vamos entrar nessa discussão agora, quem quiser que entra aí, procura e vai saber. Mas o Romeu desenvolveu um livro em torno disso, né? Ele desenvolveu um livro
e que ia ser publicado, ele estava atrás de publicar, e ele falou, Jeter, estou te mandando o livro. Porque eu falava, então, Romeu, agora eu vou poder te entrevistar, porque eu sempre fiz questão de ler os livros das pessoas que eu entrevistava. Então, eu pegava algumas coisas lá, então eu fazia um trabalho assim de realmente buscar coisas boas do conteúdo, entendeu? Acho que isso também ajudou muito. E o Romeu, de repente ele ficava me ligando. E aí, já leu? Calma, Romeu, eu tenho meu tempo. Tal. E era um livro, não era muito fácil o livro dele, mas era muito interessante. Até que o Herculaninho, o filho do Herculano Pires, me liga e propõe fazer uma série de programas comemorando não sei quantos anos do desencarne do Herculano Pires. Eu achei muito legal a ideia. Falei, vamos fazer sim. Então, naquele mês, eu falei assim, então vou entrevistar pessoas abordando obras do Herculano. Essa ia ser a minha contribuição para essa homenagem, além de outras que iam correr na programação da rádio. E aí surgiu o programa. Aí eu liguei para o Romeu e falei, Romeu, você gosta muito do Herculano. Tem essa situação, então escolhe uma obra e eu vou te entrevistar, né, para essa obra, né? Nossa, ele ficou muito contente e era uma coisa assim, nossa, eu queria lembrar exatamente o título, mas não sei o que, sobre a morte, não sei o que, e a morte, né? E então, no dia, ele está lá, está fazendo a entrevista comigo, contando situações até que ele vivenciou, a morte do filho dele, muito trágica, impactou isso demais, ele entrou numa depressão profunda, foi o espírito da Sheila que tirou ele desse processo, entendeu? Então ele tem um histórico muito sério nesse sentido. E ele estava falando com alma dessas coisas, você está entendendo? Falando sobre o livro, etc. e tal. De repente ele para assim e ele fala assim, rapaz, eu tô... Como é que ele fala? Parece que eu tô sumindo. E faz assim. Eu, como sabia de alguns lances de desprendimento dele, né? Ele tinha mediunidade, então? Sim. E como sabia de alguns lances nesse sentido, eu chamei os comerciais, porque estava ao vivo. Chamei os comerciais, estava na TV também, rádio e TV, né? Chamei os comerciais e esperei por um segundo, assim, né? Meu Deus. Aí eu falei, não, está acontecendo alguma outra coisa. Está acontecendo alguma outra coisa. Fui até ele, aí chamei o operador para me ajudar, porque ele falou assim, se ele cair aqui da cadeira, vai se machucar. Então nós colocamos ele, né, deitado no chão, e aí fui atrás de socorro, né? Logo encontrei lá tinha muitos médicos, André Luiz veio um deles, fez o que tinha que fazer e constatou, faleceu. Nossa. Quer dizer... Você sabia dessa ou não? Eu não sabia. Não sabia? Não. Isso ele entrevistou tanta gente. Você sabe que isso daí está no TikTok, sabia? Esse lance aí está no TikTok. E olha, o seguinte, aí eu fiquei apreensivo. O filho dele veio, né? Depois a gente conversando, ele falou assim, seu Jeter, fique tranquilo. Meu pai estava muito feliz, mas muito feliz mesmo. O senhor nem imagina. Esse momento que ele ia ter consigo na entrevista, eu nunca vi meu pai tão feliz nessa vida. Bacana, né? E ele tinha problemas sérios de saúde envolvendo o coração. Agora, conversando com os médicos, ele falou assim, olha, é impressionante, porque se foi ataque isso, aquilo outro, elencaram 3 possibilidades que poderiam ter ocorrido ali. Eu falei assim, era para ele ter feito algum gesto do tipo, ai, que dor, tal, não sei o que tem. Não.
Olha. Ele só falou assim, que desencanação. Rapaz, ele falou essa palavra, né? Rapaz, parece que eu estou sumindo. E faz assim, desencanou. Nossa. Então, eu fico pensando o seguinte, participei da desencanação de um espírita dedicado. No estúdio ao vivo. No estúdio ao vivo, e depois fiquei sabendo disso, eu não sabia, que ele estava muito feliz. Então, eu acho que se ele tinha que partir, ele partiu em um grande final. Mas, Cláudia, estamos chegando ao final. É, ao final. O Mauri é ruim aqui, ó. Nosso diretor aqui já sinalizou. Olha, e vocês conseguiram, viu? Eu falei muito de mim mesmo. Eu queria ter falado muito mais da doutrina, até porque... Mas você vai voltar, não vai, gente? Esse é o primeiro. Mas eu preciso dizer algo, e é um minuto final meu aqui, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo, como diz Joana de Ângeles, momentos anunciados. Então, às vezes me preocupa. Eu vejo que o movimento espírita tem muita gente ligada, mas tem muita gente desligada também sobre o momento que a gente está vivendo. Né? E eu, para suavizar a gravidade do problema, eu digo, olha, nós estamos fazendo um Enem cósmico. A gente está decidindo, né, se vai para outro lugar ou continua aqui no mundo de regeneração. Né? Então, nós estamos tendo o livre-arbítrio. Precisa estar muito atento. É o momento de decisão, o momento de escolha. Né? Só o problema é que a gente sabe muito, né, Luiz? A gente conhece muito, né? Mas e a consciência? Espíritas têm muita informação. E a quem muito foi dado, por favor. Mas não é a mesma coisa ter conhecimento do que ter consciência, né, Jeter? Sim. Olha, Jeter, nós ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Eu aprendi um monte de coisa, tinha coisa que você sabia, mas para mim foi tudo novidade. O Jeter, na verdade, a gente tem um carinho muito grande, inclusive o Jeter foi responsável, quero dar esse testemunho aqui, não só comigo, né, mas com vários companheiros espíritas que o Jeter acabou levando para a Rádio Boa Nova, né? Eu fui um deles, fiquei 14 anos, né, fazendo um programa, e o Jeter insistiu muito que eu fizesse esse programa. Esse momento foi uma grande virada, porque a rádio, que era eclética, um dia eu falei assim, olha, gente, eu não vim aqui para isso. Para ficar fazendo uma rádio normal como qualquer outra, eu já tinha tido até convites de outras rádios para ser gerente. Mas eu não estava com essa proposta. Eu falei assim, olha, nós precisamos decidir. Ou isso aqui realmente se torna um veículo espírita, ou a gente vende isso. Porque nós não estamos aqui para entrar num negócio de rádio. E acho que a nossa fala foi bastante conscientizadora, que a partir dali houve todo um movimento e uma decisão. Ok, então vamos para uma rádio espírita. E a contribuição foi muito grande, com certeza, né? Porque você foi responsável. A Gil também, né? Os dois à frente Gil, ali da rádio. Por levar realmente vários companheiros, né, que eram espíritas, mas até então não sabiam nada, não conheciam nada de comunicação. E acabaram tendo espaço na rádio para divulgar o seu trabalho, divulgar o espiritismo, né? Sim. Vários companheiros que a gente... eu não vou nem citar aqui, porque eu posso esquecer, e a maioria são meus amigos. E o Amauri tá olhando feio pra gente. Mas o Amauri vai me permitir, mas olha, nós fizemos 2 grandes transmissões internacionais, mas a minha emoção foi quando, no dia seguinte da primeira, encontrando o Divaldo lá na França, ele falou, Jeter, estão me ligando do Brasil, acompanharam tudo da nossa abertura aqui, não sei o que tem. Eu fiquei muito feliz e só Deus sabe como aquela transmissão aconteceu da França para o Brasil. Mas, Jeter, eu queria só resgatar um pouco aqui que você não citou, que o Chico teve uma participação, né? Porque você acabou não citando numa decisão em relação à Rádio Boa Nova. Eu gostaria que você narrasse, o Amauri
vai esperar a gente mais 5 Mais minutinhos. 5 minutinhos. Então, a gente vive momentos difíceis, né, em qualquer instituição, contando inclusive com o Brasil daquela época, oscilações econômicas e tal. Então, chegou um momento que também um determinado grupo falou assim, olha, é melhor a gente começar a adquirir horários em outras rádios do que ter a própria rádio, né? E aí aquela dúvida, então, como quem diz, não, então vamos conversar com o Chico, né? E foi tão interessante porque o seu Osmar, olha, eu vou pular aqui para dizer como é que esse encontro aconteceu. Parece que foi tudo programadinho, mas assim, a gente nem esperava, né? A Nina Galvez chega na rádio e falou, seu Osmar, o Chico quer falar consigo. Ele falou, o Chico quer falar comigo? Olha que nossa, eu tô querendo falar com o Chico, eu sei que tem. Ele foi até lá, então... Em Uberaba. Ficou esperando lá na fila, todo mundo atender. Ai, Chico, puxa vida, você não imagina como eu estava esperando esse momento, eu estava precisando falar. Mas você me desculpa, eu estou falando dos meus problemas, mas você me chamou, o que é, Chico? Ele falou assim, meu irmão, é você, o que é que você quer falar? Ninguém sabe como o Chico... quer dizer, a gente sabe, né? A gente sabe, né? Aí ele expôs o problema. Quando expôs o problema, o Chico falou assim, talvez seja interessante o irmão reunir uns companheiros e vir até... Você sabe que ele, quando voltou, no primeiro momento, ele falou assim, eu não entendi. Para todos irem para assim, Uberaba para falar com o Chico. Com tremendo trabalho, por que ele já não me falou? Mas depois eu entendi que se eu volto lá e falo uma coisa que desagrada a uns, você acha que você não ouviu direito. Que sabedoria, né, Que Zé? sabedoria. Que sabedoria. E aí foi o grupo, né? E o Chico, então, dá um depoimento que está gravado, registrado, ele falando que ouvia a Rádio Boa Nova, principalmente quando vinha aqui em São Paulo, na casa da Nina Galvez, que se hospedava lá, e falou várias coisas importantes ali para todos nós. Mas diz o seu Osmar, e isso eu estou revelando aqui agora, que teve um companheiro, só vou dizer as iniciais, ACL, né? Porque ele era um que queria de todo jeito, né? E ele falava que não tinha condição econômica, né? E aí, porque o Chico vai exortar a fazer os dois trabalhos, o que se fazia na Casa André Luiz e o trabalho da divulgação da doutrina. E ele dá um testemunho pessoal nessa questão do trabalho doutrinário da rádio, né? E aí, então, esse companheiro disse que voltou, falou, Chico, você não está entendendo. E disse que apresentou um monte de papéis. Discutindo com o Chico. Discutindo com o Chico. E aí o seu Osmar fala, aí, Zé, o Chico, aquelas saídas dele. E depois de ouvir, ele dizer que ele não estava entendendo, o Chico falou assim, tá bom, meu irmão, então façamos o seguinte, se faltar dinheiro para o alimento e o agasalho daquelas crianças, aí você vende a rádio. Porque ele disse que não dava para levar as duas situações. Se faltar dinheiro, se faltar, então você vende a rádio. Nunca faltou, né, Nunca faltou. Mas, tinha os sócios, né? Tinha os sócios da rádio, que mantiveram durante muitos anos, ainda tem, né? até hoje, né? Os sócios Clube da rádio Amigos Boa da Nova, Nova, Clube Amigos da Boa Nova, Nova, né? Jeter, felizmente estamos chegando ao final, esse papo tá tão gostoso, mas você volta. Tá bom. Volta aqui para a gente bater esse papo. Você tem uns minutinhos para suas considerações finais aqui nessa câmera, fazendo um favor, deixando a sua mensagem aí, Jeter. Sim, o que eu quero dizer é só o seguinte, né? Nós temos a mensagem do Consolador, o Espírito de Verdade, que é uma grande responsabilidade de todos nós espíritas de divulgá-lo. Por isso que Emmanuel disse que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a divulgação. É claro que nós, enquanto instituições, podemos e devemos até criar canais
porque jogar a luz do candeeiro bem alto é jogar o espiritismo na mídia hoje. Mas quando Emmanuel fala assim, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, você poderá se perguntar, o que eu tenho assim, o que eu posso fazer? Vivencie o espiritismo, seja espírita, até onde você puder. O exemplo vai. Que lindo. Ai, que lindo. Jeter, obrigado, querido. Obrigado. Um beijo, Gil. Você não está aqui hoje, mas um beijo grande. Da próxima vez você vem aqui para falar também, viu, Gil? Participar aqui com a gente. Nós só pudemos fazer tudo lá porque éramos uma dobradinha mesmo. Pensar na rádio, né? Era os dois. É, verdade. Então... Os encontros, né? Os encontros amigos da Boa Nova, mais de 4.000 pessoas. Que bacana. Então, chegamos ao final. Agradecemos muito a sua presença aqui com a gente, a sua companhia no vídeo. Se você gostou, compartilha esse conteúdo. Nós temos o Consolador prometido, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor. Ativa o sininho, né, Luiz? Eu faço sempre confusão. Ativa o sininho, vamos compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo da doutrina espírita. Até mais e um beijo grande, Jeter. Obrigada. Obrigado. Obrigado.